Pronto! Tá lançada a 4ª temporada do Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo através de conversas informais com gente que faz acontecer. Eu hoje apresento a você quem está nessa temporada. Posso entrar? Muito bem, no Leadercast 45 eu recebo a Janaína Pascoal, advogada e professora que um dia decidiu assumir o protagonismo e foi o motor por trás do processo que culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Aí eu entrei no segundo ano da faculdade, eu já era diretora do 11. Na verdade eu comecei a trabalhar no 11 de agosto já no primeiro ano da faculdade. No segundo ano eu era oficialmente diretora do 11. Tá, do Centro Acadêmico. Do Centro Acadêmico 11 de agosto. Que é um centro importante no Brasil e que te expõe para os primeiros um ambiente político. Sim, e aí a gente virava à noite discutindo, porque como eu não perdi aula, o nosso grupo do 11 era um grupo interessante, a gente era estudioso. Né? Hoje eu falo para o pessoal, eu falo, pô, vocês estão muito largados, eles acham que ser do 11 é só ser do 11, não é. E a gente não perdia aula, então a gente virava à madrugada. A política era na madrugada, era no fim de semana, entendeu? Era fora do horário de aula. Quando que era isso? Que época que era? Eu entrei em 92, 1993. 93. Isso. Tava saindo de um período altamente turbulento ali, que o Collor tinha caído, né? Eu fui uma das... Lá na São Francisco, eu fui uma das organizadoras do Fora Collor. Né? Eu fui uma das organizadoras. Você já começou com essa tua habilidade para derrubar o presidente lá no Collor? Eu fui para Paulista, eu chamei o povo para a sala do estudante, sim, eu fiz discurso, sim, já lá, entendeu? No Leadercast 46, recebo Gustavo Cerbasi, um dos mais talentosos escritores e palestrantes brasileiros que, a partir do foco na disciplina Finanças Pessoais, conseguiu traduzir um tema difícil em algo simples de ser assimilado. A minha carreira começou com muita dúvida. Eu, aos 24 anos, não sabia o que eu seria da vida ainda. Eu estava me formando na Faculdade de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Era um aluno que tinha dormido em tudo quanto era aula de finanças. Achava um assunto horroroso, terrível, sonolento, burocrático. Imaginava que fosse trabalhar em outras áreas da vida. Eu segui um pouco do que líderes da minha fase pré-carreira me ensinaram. Coisa de seguir o seu coração, coisa de fazer bem feito. Então, por exemplo, um grande líder que eu tive na minha vida foi meu pai, que sempre ponderou aquilo que tem mais valor, não aquilo que paga melhor. Então, houve um momento na minha vida em que eu, ainda fazendo faculdade, tive que ponderar entre trabalhar num banco que me pagava, na época, R$4.000 por mês para assumir um monte de responsabilidade, ou ser estagiário num outro banco. Vou falar aqui um banco que eu tenho um carinho enorme, trabalhar, o Citibank, me pagava como estagiário R$800 por mês. Então, você vai ganhar 4.000, vai ganhar 800. E meu pai me ajudou a ponderar, cara. Você vai trabalhar num banco que vai te dar conhecimento, vai te dar preparo, vai fazer você transitar entre várias áreas. Ou vai ganhar muito num banco que vai te sugar ao máximo e vai prejudicar o término da sua faculdade. Então esse tipo de visão eu fui levando sempre para minha carreira. No Leadercast 47 recebo uma figura, Dado Schneider, publicitário, escritor, palestrante, uma figura que transborda energia e bom humor e que tem sobressaído entre os pensadores que tratam dos conflitos de gerações e do ambiente profissional que a cada dia é mais desafiador. Eu tenho uma angústia, porque a nossa geração é vítima da... O pessoal que é mais novo não sabe, no período que a gente tinha 20 anos, tinha a reserva de mercado da informática. Então as grandes empresas tinham um computador, estava surgindo computador pessoal nos Estados Unidos, eu tinha uma amiga que morava lá, ela já era programadora de computador, ela tinha um Macintosh dentro de casa, e a gente mal tinha computador nas empresas, aqueles 286, um cobra. O 286, era um risquinho, para vocês mais novos aí, era um risquinho verde que ficava assim na tela, a gente ia digitando, e era o avô do Word só, sabe? E a gente não criou uma coisa que os americanos têm, os da nossa idade, os que 50ões e 60ões, eles sabem dar uma programadinha, inclusive, porque naquela época precisava programar as coisas que a gente queria fazer no computador, né? E aí a gente foi sacado desse mundo digital. E a gente foi crescendo profissionalmente, a gente atingiu posição de gerente e diretor. E entrou uma meninada com o digital, né? Nadando de braçada nisso aí. No Leadercast 48, converso com Jonas Furtado e Alexandre Lemos, editores do jornal Meio e Mensagem, a principal publicação brasileira focada no segmento da propaganda e comunicação.
Falamos do conflito entre as novas e as velhas mídias, da transição para os modelos de internet, do mercado publicitário e de liderança no ambiente da imprensa. É claro que as pessoas trabalham também porque elas recebem um salário e isso é importante para a vida delas. Mas a diferença da pessoa sair de casa e ir trabalhar num lugar onde ela gosta, com pessoas com as quais ela se sente bem, fazendo um trabalho que agrada, nenhum trabalho, acredito eu, agrada a pessoa que está trabalhando 100% do tempo. Qualquer trabalho inclui alguma coisa que não te agrada muito, mas isso é parte de qualquer trabalho. É da vida, né? É da vida. Então, assim, se a maioria do tempo que você está passando ali, você está fazendo coisas interessantes, lidando com pessoas interessantes, não sendo podado, como ele bem explicou. Isso eu acho que já é um passo muito grande assim na organização da equipe. Agora eu estou meio contaminado agora pelas Olimpíadas e pelas Paralimpíadas. Eu acho que tem uma outra coisa. Eu não sou um especialista em futebol, até confesso que não acompanho muito. Mas acho que tem uma coisa parecida. E vejo o pessoal que entende de futebol reclamando muito da seleção brasileira, que a seleção brasileira não joga mais com a vibração. Eu acho que tem um paralelo. É o seguinte, o Neymar e o Messi, eles não conseguiriam ser campeões de nada se eles não tivessem uma equipe jogando bem, uma equipe jogando animada, uma equipe motivada. No Leadercast 49 eu trago uma entrevista especial, com ninguém menos que meu pai, Luciano Dias Pires, que aos 89 anos de idade continua empreendendo à frente do Bauru Ilustrado, jornal mensal que conta a história de Bauru e que é editado há mais de 40 anos. Eu vou tentar descobrir minhas influências. Você não precisa nem pagar para ele salário. Ele vai trabalhar para você e em troca ele vai aprender música aí com a sua esposa, violão, piano. Vamos fazer isso aí. Aí ele falou, só que eu tenho uma ideia. Ele falou, não, vamos fazer uma roupa diferente para ele, para destacar a minha escola. Aí ele desenhou lá uma roupa, um tipo daquele uniforme que não sei se existe hoje aí nos hotéis americanos. Ficava na porta do hotel lá, carregar mala, aquela roupa, jaqueta vermelha, calça azul com friso cor-de-rosa, aquele chapeuzinho redondo também na cabeça, preso assim embaixo do queixo com elástico, né? Ele desenhou e mandou para minha mãe fazer. E minha mãe fez. Costurou lá, costurou tudo isso aí que experimentou, né? Aquela jaqueta lá, tudo com as pontas, tudo bem colorido. O chapéu acho que era verde, a camisa era verde, a jaqueta vermelha, a calça azul com um amarelo, assim, um friso amarelo. E eu saio na rua com aquilo lá. Eu trabalhava, eram uns 10 quarteirões onde eu trabalhava. Eu morava nos altos da cidade e o escritório dele, a escola dele, era no centro de Bauru, na Rua Araújo Leite, quase esquina com a Batista de Carvalho. E vou eu pela rua, rapaz, dançando, andando lá. E o pessoal, a molecada, ei, palhaço! O carnaval não chegou ainda! No Leadercast 50, converso com Bia Pacheco, uma senhora de 68 anos de idade que foi a primeira mulher no Rio Grande do Sul a assumir ser portadora do vírus HIV. Isso nos anos 90. Sua história é emocionante e sua luta contra a ignorância a respeito da AIDS e principalmente contra o preconceito é uma inspiração para todos nós. Eu saí caminhando, era um dia lindo de sol. E no meio do caminho eu disse só um pouquinho, mas se deu reagente é porque reagiu, e se reagiu é porque é positivo. Aí eu parei, abri a bolsa, olhei de novo. E nas letras pequenas dizia reagente igual a positivo. Bom, eu brinco que a sensação que eu tive é daquela história em quadrinho. Eu passei a ter uma nuvem negra na minha cabeça, querendo entender que como eu, que tinha tido 3 homens na minha vida, eu estava com HIV. Eu não era promíscua, eu não conseguia entender isso, mas por que eu? Anos depois eu fui descobrir que essa é a pergunta que todos nós fazemos quando temos um diagnóstico positivo. Por que eu? E aquela nuvem negra, aquela coisa, eu fiquei caminhando pelo meu bairro e tentando... E aí eu fui para casa. Peguei o telefone e liguei para o meu marido que trabalhava na delegacia do trabalho, na área de saúde e segurança do trabalhador, e só consegui dizer para o meu gordo, Carlos, eu estou com AIDS.
No Lidercast 51, converso com Edu Lira, um jovem empreendedor que, a partir de um ambiente que tinha tudo para levá-lo à marginalidade, se transforma num líder inspirador, que muda a vida de centenas de jovens na periferia de São Paulo, ao mesmo tempo em que nos dá uma aula de obstinação, força de vontade e visão empresarial. Você não tem o poder de decidir quase nada da sua vida, onde você vai morar, que cor você vai ter, se seu pai vai ser rico ou pobre, sua conta bancária, você não decide. Você ganha um monte de coisa de presente, né, da vida e do mundo. No meu caso, eu ganhei um barraquinho todo furado, um barraco que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra. Não consegui ganhar um berço, minha mãe botou para dormir numa banheira. E ganhei um pai, que inclusive eu adoro meu pai, mas à época era um chefe de quadrilha que roubava bancos, roubava cargas e dedicava sua vida à criminalidade. A profissão do seu pai era bandido. Meu pai, eu digo brincando que meu pai era um CEO, só que o CEO de uma quadrilha, correto? Ele era chefe de uma quadrilha? Era um CEO, né? Com metas, assim, colocou metas altíssimas na quadrilha, um sistema de meritocracia, era um CEO. No Lidercast 52, converso com Tiago Oliveira, empreendedor à frente da IS Logística, que sai do zero para construir uma empresa, aliás, várias empresas, subvertendo tudo o que se ensina em termos de empreendedorismo. Tiago é daqueles que faz acontecer, sem inventar muita moda. A molecada de hoje em dia ela está muito focada só em aplicativo para mudar o mundo, né? Transformar o mundo, pegar 100, 200 milhões, e tem muita oportunidade em melhoras de processo. Tem muita coisa funcionando mal. Tem muito serviço ser explorado. Tem muito restaurante que, se melhorar o processo, o cara vai ganhar dinheiro. Tem muita escola não funcionando bem. Então o mundo real, né, tem muita oportunidade, principalmente em processo. Eu falo muito que pensar dentro da caixa, existe grandes oportunidades você pensando dentro da caixa. Aliás, é o nome de um livro que veio. Um livro, exatamente. Você vai lançar um livro chamado Pensando Dentro da Caixa. Sim. Você criar oportunidade pensando na sua caixa, sua vida, seu trabalho, sua escola, é você criar oportunidades principalmente em processos. Sim. O processo, você é um cara que teve uma experiência grande em executivo, ele é mal visto por muito empreendedor, muito executivo. O processo ele é chato, ele é burocrático, o cara não gosta de fazer processo. Time de vendas, então, processo você esquece. No Lidercast 53, converso com Adalberto Piotto, um caro amigo, jornalista, cineasta, um estudioso do jeito de ser do brasileiro, que tem uma história de quase 30 anos nas principais rádios brasileiras e que nos dá sua visão sobre o Brasil, nossas dificuldades e o futuro. A estrutura pensante da Universidade Pública Brasileira é obsoleta, medíocre e atrasada. Não acho que obsoleta é sinônimo de atrasado no que eu estou dizendo, não. A obsolescência é porque ela não tem nenhuma pretensão de ser mais moderna. É isso que vem para mim. E o atrasado é porque ela quis parar no tempo. Ela não está preocupada em dar resultado. Quando eu dizia, uma vez uma professora da USP me escreveu lá, porque eu falei assim, por que a molecada aí não corta a grama da escola? A escola está com problema financeiro. Escuta, primeiro que problema financeiro, porque o Estado está com problema financeiro. Isso chama-se ICMS. Aquela molecada não sabe que... Eu tenho uma visão de escola pública que é um pouco polêmica, eu sei, mas eu não posso abrir mão do meu pensamento. Eu posso discuti-lo, mas abrir mão eu não posso. Até que alguém me prove que eu estou equivocado, que é uma ideia melhor. Mas se é público, você precisa se envolver para cuidar. Aí eu vou lá e reclamo, o Estado precisa passar mais dinheiro. O Estado precisa passar mais dinheiro, não é o Estado, não existe o Estado, existem os pagantes de impostos. No Lidercast 54, converso com o empreendedor Rodrigo Dantas, jovem à frente de diversos empreendimentos, um deles o Vindi, ajudando a revolucionar os sistemas de pagamentos digitais. Rodrigo lançou o livro A Economia do Acesso, que descreve um novo mundo em que ter coisas perde espaço para ter acesso às coisas. É uma questão de inovação que poucas empresas grandes estão conseguindo enxergar. Sim. É o que aconteceu com a indústria fonográfica. Sim. Por que as gravadoras não criaram o Spotify? Então você tem uma cegueira no corporativismo muito grande, que isso ela é impressa também pela mudança de consumo muito rápida. Então eu não quero ter mais isso. Então as próximas gerações, meus filhos, não vão querer ter um carro. Não faz sentido. Eles vão, se você colocar um carro hoje na frente de uma criança de 13 anos e um iPhone, ele vai preferir um iPhone. Sim. Porque para ele o benefício não é... Ele não precisa dirigir, cara. Então assim, ele não sabe que aquilo tem valor para ele, né?
No Lidercast 55, converso com duas jovens empreendedoras, a Júlia e a Karine, sobre novos modelos de negócios e sobre a Spring Point, uma fertilizadora de ideias que elas criaram para conectar pessoas com ideias que podem ajudar a melhorar a sociedade. Olha, não é pouco, viu? A gente vem de um contexto de mercado que o paradigma ele é muito competitivo e ele é muito fechado e ele é muito escasso. Né? Então as pessoas estão sempre assumindo que isso são premissas do mercado e da vida. A competição, a escassez e a gente começou a ter contato com esses vários movimentos pelo mundo que não acreditam nessas premissas. E a gente também está construindo nesse novo mercado. Então a gente acredita que o mercado ele não precisa ser competitivo, ele é colaborativo, ele é aberto e ele é abundante. Então quando você fala isso, você está proporcionando um espaço para as pessoas criarem, as pessoas elas estão muito acostumadas com ambientes fechados, que alguém dá uma opção para elas executarem uma coisa. E ninguém sabe muito o que fazer quando aparecem milhares de opções para você realizar projetos e coisas, né? No Lidercast 56, encerrando a temporada 4, eu converso com Paula Miraglia, uma das fundadoras do jornal Nexo. Falamos especialmente de como a imprensa vem mudando com as novas tecnologias e sobre o projeto do Nexo, um jornal que nasceu digital e está aí experimentando novas formas de monetização que serão o futuro da imprensa. Eu acho que a gente tem hoje, eu acho que a política, enfim, ela é essencial. Eu acho que a gente não pode abrir mão da política. Inclusive, eu acho que a crise política brasileira atual, ela também se explica porque a gente tem receio, a gente não gosta, a gente quer que a política é ruim, que ninguém quer chegar muito perto. E eu acho que a gente está no momento de fazer um movimento contrário. A gente precisa se apropriar dos espaços de discussão, de formulação e de realização. Não tem como, né? A gente vive uma democracia, a gente tem nossos representantes no legislativo, no executivo. Se a gente não souber quem está lá, se a gente não tiver consciência disso e disputar isso também, eu acho que assim, não vejo outra saída. O que eu acho que a gente tem hoje é que você tem uma sociedade civil que está muito mais organizada. Então você tem organizações, você tem movimentos. A gente viu, quer dizer, quem foi para a rua, a gente viu que existe uma capacidade de mobilização hoje que ela é muito importante, que ela não pode ser minimizada ou desprezada. É preciso que todo mundo escute. Eu acho que o que a gente tem hoje não é de hoje, né? Há alguns anos você tem uma sociedade civil que está muito mais mobilizada. Eu acho que não só a política, mas essas grandes organizações internacionais, as locais, têm hoje uma obrigação e um interesse em prestar contas. É um interesse muito maior em prestar contas. Então, gostou dos convidados? Meu, tem cada entrevista, cara. Mas olha só, agora as coisas mudaram. Vamos distribuir uma entrevista por semana com apenas 30 minutos de duração gratuitamente. Assim, você pode ouvir e ver se interessa pelo tema. Mas quem é assinante da Confraria Café Brasil já recebeu todas as 12 entrevistas completas. Mais de 16 horas de conteúdo. Cada entrevista tem aproximadamente 1h20 para poder ouvir quando, onde, como e quando quiser. Sacou? Lidercast completo, com as mais interessantes dicas sobre liderança e empreendedorismo, agora é exclusivo para quem assina a Confraria Café Brasil. Para fazer parte da confraria, acesse portalcafebrasil.com.br, clique no banner Cérebro Tanquinho e siga as instruções. O custo é de R$10 por mês. R$10, meu. Mais ou menos 2 pães de queijo ou então uma cerveja quente, que darão a você acesso imediato a... Presta atenção, olha... todos os arquivos desta temporada do Lidercast para quem quiser fazer uma maratona de explodir a cabeça. Acesso ao Grupo Café Brasil no Telegram, que hoje reúne mais de 600 ouvintes dos podcasts Café Brasil e Lidercast. Uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes e compartilhando ideias. E você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como convites para eventos, arquivos especiais, roteiros dos programas a serem gravados, vídeos, livros e muito mais. Faça parte da Confraria Café Brasil. Custa o preço de 2 pães de queijo ou de uma cerveja quente. E dará a você acesso a conteúdos transformadores e a pessoas com as quais vale a pena gastar o seu tempo de vida.